isso mesmo, estamos no componente estudo orientado para o ensino médio, mediação tecnológica Rondônia. Isso mesmo, pessoal, olha só. Estamos trabalhando algumas técnicas para te auxiliar nos seus estudos, tá? E aí, nós falamos na aula anterior sobre um método muito bacana, ou técnica, alguns chamam de método, de técnica, chamado método Pomodoro ou técnica Pomodoro, que consiste em gerenciar o seu tempo para te manter focado. Hoje nós vamos falar de uma outra técnica, tá bom? Ela tem um nome diferente, vou mostrar para você, mas tem um outro nome também, que é o nome mais fácil de aprender, tá bom? Lembrando que essas técnicas, esses métodos, estão relacionados à forma como você pode utilizar para tornar mais eficiente e mais eficaz os seus estudos. Olha lá no quadro, galera. Olha lá, esse método ou técnica é um método, olha lá essa sigla, EPL2R. É uma sigla, né? E tem esses caracteres, eles representam as etapas que devem ser seguidas ao estudar um conteúdo qualquer, né? Então, E de explorar. Opa, será que eu vou conseguir aqui? Explorar. P de perguntar. L de ler. E 2R de rememorar e repassar. Tá vendo? 2 R's. Então, é uma sigla que a gente relaciona a explorar, perguntar, ler, rememorar e repassar. Olha só, essa técnica também é conhecida como método Robinson. Viu? Então, você pode chamar de método Robinson, ou daquela sigla que eu te mostrei agora. É considerado extremamente útil por diversas universidades dos Estados Unidos e do mundo. O método Robinson, foi criado pelo psicólogo educacional Francis Pleasement Robinson. Então, por isso que alguns chamam de método Robinson, certo? Então, olha a galera já estudando aí, baseado no método Robinson. Em 1946, ele publicou o livro Estudo Efetivo, né? Estudo Efetivo, onde explorou em detalhe seu método e aproveitamento acadêmico. O método Robinson considera 5 etapas de estudo para fixar conteúdos. Eita, olha lá. Tem uma figurinha bem bonitinha que tem escrito assim, ó. Organização, ambiente, técnicas, acompanhamento. São fatores importantes aqui. Olha aqui para a prof. Dani. Galera, mais um método legal. Método Robinson. Ou ler, explorar, relembrar, rememorar. É PL 2Rs. Mas preste atenção aqui. De novo, esse método é para tentar te auxiliar a melhorar o foco nos seus estudos. Vai servir para qualquer componente curricular. Matemática, física, química, biologia, história, geografia, inglês, espanhol, qualquer uma. NB a Z. Mas você precisa, a partir de agora, pensar no seu ambiente de estudo, tá? Na organização dele, porque você tem que evitar ou diminuir as distrações, as interrupções que nós falamos no sistema Pomodoro ou Pomodoro de estudo. Então, essa diminuição de distração vai te auxiliar. E para diminuir, uma delas é ter um ambiente, um local para você estudar, que pode ser qualquer local, que você tenha um pouquinho de privacidade ou sossego, tá bom? Tendo uma mesa, uma cadeira, um local para você estudar, vai te auxiliar muito. O método, esse nome Robinson, ele surge a partir do psicólogo que criou a técnica, né? O último sobrenome dele era Robinson e ficou o método Robinson também, tá bom? Vamos seguir lá, olha lá no quadro. Opa, passa mais um da figurinha da menininha, tão bonitinha, né? Olha lá. Aí, olha lá, vamos começar a falar do explorar. O primeiro passo se refere à exploração do conteúdo existente sobre o tema a ser estudado.
Esse tema a ser estudado pode ser qualquer tema, como eu falei para vocês, tá? Qualquer tema que você imagina para o seu foco de estudo. Também pode estar se referindo à exploração de uma leitura obrigatória, por exemplo. Nessa etapa, o explorar, o que interessa é entender, olha lá, aqui, de onde veio e quais são as intenções daquela obra ou daquele material. O mais importante da fase de exploração, então, é descobrir o material e seu conteúdo. Aqui, gente, olha só. Olha para a prof. Dani. Olha cá. Olha para mim, por favor. Ó, presta atenção. Explorar. Você tem que definir o que você vai estudar, tem que procurar. Explorar, lembra explorador, né? Exploração, procurar. Tipo, separar o material que você precisa. É uma leitura, né? Para uma avaliação, ou é uma leitura de estudo contínuo, é o interesse pessoal, você está dedicado a aprender algo, então você precisa procurar os materiais, explorar o que tem daquela temática e fazer a sua coleção para você ter o que estudar. Eu estou pensando em me dedicar aos estudos da história de Rondônia. Você precisa explorar o material que você tem, que você vai ter para esses estudos, tá? Dessa temática em questão. Então, fazer a coleção do que é um vídeo, é um livro, são artigos, é o seu caderno que você tem anotações, os diversos materiais que tem sobre essa temática, tá bom? Na fase de explorar é isso. Vamos para a próxima. Olha lá no quadro, pessoal. Olha lá. Então, a próxima... Eita, a menina apareceu de novo mordendo o lápis. Meu Deus, e agora? O que vem depois? Na próxima é a fase do ler. A fase de leitura não consiste só em ler o material, mas também de analisar e resumir. É preciso de atenção e capacidade de imersão. Olha aqui, ó. Tendo como finalidade estimular o seu pensamento crítico. Olha aqui de novo. Faça anotações, sublinhe o conteúdo, elabore esquemas e você, se você tiver ainda dúvida sobre o que você leu, faça mais perguntas. Então, olha aqui para mim. Lê. Você vai ler, né? Na sua leitura, você vai ler uma vez. Depois, quando você volta à segunda leitura, ou na primeira, você pode fazer isso também, mas você pode fazer na primeira ou na segunda. Sublinha. Pega um lápis, um marca-texto. Se o texto for teu, você pode fazer o que quiser nele, né? Riscar de todas as formas. Sublinha os pontos que você julgou mais importante. Um marca-texto. Faz um asterisco, uma seta. A forma como você considera mais fácil de chamar a sua atenção para aquele termo, para aquela frase, para aquele trecho, tá? Você pode, depois que você ler, fazer um resumo daquilo que você entendeu. E eu te digo que é interessante fazer a segunda ou a terceira leitura do mesmo texto. Porque eu tenho quase certeza que você, na segunda leitura, vai ter atenção para uma coisa que você não percebeu na primeira leitura. Então, é uma forma, tá? E faça perguntas sobre o que você leu, para ver se você consegue responder as suas perguntas sobre aquela leitura. São técnicas, tá? Desse sistema. Vamos passar para a próxima. Olha lá no quadro, pessoal. Então, a imersão que eu coloquei aqui, deixa eu só falar uma coisa da imersão para você, ó, vou até fazer uma bolona nela. Ó. A imersão é a capacidade de você estar totalmente focado naquilo, tá? Fazer uma imersão em... Quando a gente fala que é fazer uma imersão, é um foco total naquilo especificamente. A gente fala imersão, emergir, né? Aquela coisa de você se afundar naquilo. Mas esse é um afundar positivo. Você está focado naquela temática. Para quê?
para tentar estimular o pensamento crítico. Pensar criticamente sobre um tema não é fácil. Por que não é fácil, galera? Porque vocês têm, todos nós, né? Nós temos nossos vícios de pensamento, nós temos os nossos preconceitos, as nossas formas de pensar por conta da nossa cultura. Então, pensar criticamente sobre uma temática, um tema, não é fácil. Para isso acontecer, você tem que fazer ter a capacidade de fazer o processo de imersão no conteúdo. E para fazer imersão, tem que ter dedicação, tá? Viver aquele conteúdo naquele momento que você está nele. Só relembrar aqui um pouquinho. Ah, faltou isso aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. No perguntar, tá? Deixa eu voltar para o perguntar. O perguntar, ele pode acontecer em qualquer das etapas, tá? Em qualquer momento, inclusive de qualquer técnica que você for trabalhar. O perguntar, ele está depois da fase de exploração ou em qualquer outra fase, e você deve ser crítico em relação a ela, tá? O que você vai fazer no perguntar? Coloque suas dúvidas em uma lista. Pode ser uma lista grande, pode ter muita dúvida, não tem problema nenhum. E comece a criar novas perguntas a partir das suas dúvidas. Eu te digo, não tenha medo de ter dúvidas. Na verdade, quanto mais a gente estuda, mais dúvida a gente tem. É uma característica de quem estuda muito um tema. Quanto mais você lê sobre aquilo, mais dúvidas vão aparecer, porque você vai estar na imersão do conteúdo. Pergunte-se tudo o que surgir, mesmo que você ache que não é relevante naquele momento. Acredita em mim, tá? A intenção é que você não aceite passivamente o conteúdo, mas que você aprenda de forma ativa. Eita, é verdade. Ó. Olha aqui para a prof. Gente, assim, cada pessoa, cada indivíduo, cada ser, nós somos todos diferentes, tá? E nós temos as nossas formas de aprender no mundo. Porque isso varia do nosso gosto, onde nós vivemos, nossa família, nossa cultura. Então, nós temos preconceitos. O que é preconceito? A gente pré-de antes do conceito. Nós temos umas pré-informações sobre alguns assuntos. Então, muitas vezes, a gente começa a estudar aquilo tentando relacionar com o que a gente acredita que é. E muitas vezes não é. Então, você precisa estimular o seu pensamento crítico para aprender coisas novas. Você tem que estar livre de alguns preconceitos para entender novidades. Você não pode pensar assim, eu já sei de tudo, então tá bom, já sei de tudo, isso aí não é nada. Né? E um tanto de humildade para aceitar as informações novas que vão surgir. Né? E perguntar sobre as temáticas faz parte, ter dúvida faz parte. Você está estudando algo, aí, você tem alguma dúvida? Não, não tenho dúvida nenhuma. A gente pensa que deve ser bom isso, né? Não é bom. Se você não tem dúvida nenhuma de nada, é porque você não entendeu tudo o que poderia entender daquilo. Sempre tem algo a mais para você saber. Agora, eu não estou falando de coisas simples, nada do dia a dia, coisas mais metódicas. Sim, você pode falar, não, você entendeu como faz o arroz? Sim, eu entendi, não tem dúvida? Não, da parte básica, não. Mas e se eu fizer da outra maneira? Se eu acrescentar um outro ingrediente, né? As perguntas podem surgir. E quanto mais perguntas surgem, mais o aprendizado está sendo efetivo. Então, uma técnica é anotar as perguntas e fazer-se perguntas, para que você tente buscar as respostas, e essa busca por respostas gera aprendizado. Tá bom? Olha lá no quadro, pessoal, novamente, tá? Então, que você não aceite aqui, ó, de forma passiva, mas sim que você aprenda e aí você vai estar agindo de forma ativa. Nós dizemos que você vai ser o sujeito do seu aprendizado, né? Ler nós já falamos. Vamos para o rememorar. Rememorar, professora, está falando errado, hein? Rememorar.
A rememoração. Eita, rememoração. Deve ser feita enquanto você lê e reflete sobre o que leu. Eu vou colocar uma palavra que eu tenho que grifar para você. Reflete, que é a reflexão. Ela deve ser realizada ao final de cada, que tem uma coisa para você acertar, de cada leitura de capítulo e sessão de estudo, pois seu objetivo é fixar o conteúdo enquanto ele ainda está fresco na memória, está ali, né, surgindo. Por isso, quando terminar uma tarefa, pegue uma caneta e um papel e faça um resumo de tudo que você leu. O que você aprendeu. E olha aqui, ó, as bonitinhas, as dúvidas que ficarem, que vão ficar algumas, tá? Então, terminou a tarefa, a leitura, assistiu aquele vídeo, aquele filme que o professor orientou, você vai anotar tudo o que você leu, que você assistiu, que você tem que estudar, e você vai anotar também as dúvidas. Olha aqui para a prof. Rememorar lembra memória. Tu lembra que tinha um material didático chamado Memorex? Algumas escolas trabalhavam com Memorex. Cursinhos também trabalham, né? É um catálogo, é uma apostila, é um livrinho de resumos. O Memorex, que vem de rememorar, né? De relembrar. Só que para você relembrar, você tem que trabalhar um pouquinho, você tem que fazer resumo. Você tem que anotar pontos importantes, você tem que fazer perguntas e tem que anotar dúvidas. Né? Então, você vai ter um catálogo, uma coleção de memória. Então, por isso que a gente chama de rememorar. É uma das etapas. Que eu te digo também que tu vai fazer em todas as etapas. Essas etapas, gente, não são uma sequência. Eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, mas só para me ter uma ordem de fala com vocês, mas elas não precisam ser sequenciais especificamente, né? Não, agora eu vou só ler sem anotar. Não, você já pode ir lendo, você vai anotando, você vai fazendo resumo, tá? Fazendo a sua coleção de memórias, rememorar, para você no final ter um material de quando você for estudar aquilo novamente, ler novamente, tá? Olha lá no quadro, pessoal. Eita, passa o próximo, prof. Tem mais um? Tem. Repassar. Repassar é a última das fases, né, que eu coloquei aqui para você. Nessa fase, você vai fazer uma análise mais completa e profunda de tudo que você estudou. Para realizar essa etapa, você vai precisar de suas anotações. Ai, meu Deus, eu não tenho anotação. Anotações dos seus resumos e do seu esquema. E aqui você vai repassar todo o que você estudou, todo o seu estudo, ó, identificando se ainda existe alguma dúvida. Eu vou grifar aqui para ti, ó, identificando se ainda existe alguma dúvida ou tópico que você não cobriu, que você não leu, que você não estudou. Passa mais uma aqui para ti. E aqui eu trago algumas dicas para você. A partir dos hábitos dos seus estudos, será mais fácil você se concentrar. É uma dica, tá? Se eliminar suas distrações, prometer recompensas para você mesmo, mantenha seu ambiente de estudo organizado, fique sempre hidratado e se alimente bem. Olha aqui para a prof. Dani. Ó. Então, galera, o método Robinson de estudo compreende leitura, rememorar, ler, né? Se perguntar, anotar dúvida, fazer esquemas, fazer anotação, lembretes. Visitando as escolas de vocês, eu percebi que alguns estudantes usam aqueles post-its coloridos, papeizinhos, amarelos, verdes, laranjas, azuis, aqueles tem um de coraçãozinho, quadradinho, retângulo, vocês sabem o que eu estou falando, né? Mais fininhos. São técnicas usadas também para anotar dúvida, pergunta. Você está fazendo seu resumo, aí destaca um ponto importante, né? Dê mais atenção àquilo. Isso faz parte da técnica também. Mas, de todas as maneiras, você precisa ter produção de material prático. Você precisa estar fazendo algo. Não, eu vou só ler sem parar e aí eu vou aprender tudo aqui. Não é bem assim.
Você precisa anotar, resumir, fazer esquema, fazer pergunta, tentar responder as perguntas, tá bom? A técnica exige gasto de energia e trabalho. Se restou alguma dúvida ainda no final, você precisa repassar tudo de novo. Então, repassar é ver novamente, certo? Reler. E você vai reler o quê? O seu esquema, a sua anotação, o seu resumo. Algumas pessoas gravam a voz delas mesmas para depois ouvir novamente. Isso também é uma técnica para repassar, tá bom? Opa, espero que tenha sido bom para você, tá? Já já a gente volta e continua essa conversa. Até a próxima.